na casa de um amigo. Eu vou ficar por aqui até um pouco mais tarde. Eu já não trabalho. Tá bom? E mais tarde eu vou para casa. Quando eu estiver um pouco melhor, que eu tomei uma cerveja, vou dar uma descansada aqui. Tá bom? Só avisa pra mãe para ela não ficar preocupada, viu? Beijo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu me chamo Carla e junto com a Beatriz, a Sara, a Penélope, a Daiane e a Ivane, nós vamos apresentar este podcast. Não esquecendo do Cauã Balieiro, Yasmin Magalhães e Alane Beatriz, que vão nos ajudar na parte da mídia. Nós todos somos estudantes do segundo período de Direito da Universidade Newton Lins e temos a honra de apresentar o nosso podcast, Justiça em Silêncio. Este projeto nasce do desejo de ir além da sala de aula, de investigar casos reais, compreender as engrenagens do direito penal e desenvolver uma análise crítica e madura sobre como o crime, a justiça e a sociedade se entrelaçam. Aqui, vamos discutir fatos, teorias, interpretações jurídicas e os bastidores que muitas vezes permanecem ocultos. Nosso objetivo é transformar silêncio em reflexão, conhecimento e debate qualificado. Sejam muito bem-vindos ao Justiça em Silêncio, onde cada caso conta uma história e cada história merece ser ouvida. Olá, ouvintes do podcast Justiça em Silêncio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio em que mergulhamos nos bastidores da justiça brasileira. Me chamo Carla e hoje vamos trazer um caso que abalou a cidade de Manaus e que até hoje desperta discussões sobre poder, verdade e impunidade. O assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, ocorrido em setembro de 2019. Lembro muito bem da comoção que tomou conta das redes sociais e dos noticiários. Um crime misterioso, uma festa em uma casa de alto padrão, nomes ligados ao poder público e uma sequência de contradições que deixaram a população indignada. Meu nome é Daiane e neste episódio vamos reconstituir os fatos e analisar o andamento jurídico, refletir sobre o impacto social. Neste caso, convidamos 3 especialistas para nos ajudar a compreender cada camada dessa história. Beatriz, advogada criminalista, Ivane, repórter investigadora e Penélope, analista socióloga. A noite do crime. Era um domingo comum em Manaus, em setembro de 2019. Flávio Rodrigues passava seu domingo de forma rotineira. Ele morava sozinho em um condomínio no bairro Parque das Laranjeiras e trabalhava para uma empresa terceirizada da Prefeitura de Manaus. Já era final de tarde e o relógio marcava por volta das 5 horas, quando Flávio recebeu uma mensagem de seu amigo Mike. Ei, vai ter um churrasco na casa de um amigo meu, lá no Passaredo. Vamos? Esse amigo era Alejandro Valeico, enteado do então prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Flávio não conhecia o tal amigo, mas como era Mike que o estava convidando, ele aceitou a ideia e se arrumou. Entrou em seu HB20 branco e dirigiu até a portaria do condomínio Passaredo. Chegou por volta das 19 horas da noite. Entrou na casa de Alejandro e lá encontrou seus amigos Mike e Elielton, entre outros convidados de Alejandro. A festinha foi regada a bebidas alcoólicas e o uso de entorpecentes. Todos se divertiam, até que por volta de 10 horas da noite começou uma confusão. A partir desse momento, os relatos são confusos. A maioria dos relatos revelam que Flávio tentou apartar uma briga. O que se sabe é que por volta das 11h30 da noite, o carro de Flávio foi visto pelas câmeras de segurança da portaria, saindo do condomínio. E nele estavam Mike dirigindo o veículo e aparentemente Flávio estava ferido. E aí o silêncio. Flávio não respondeu mais às inúmeras mensagens enviadas e ligações perdidas efetuadas por seus amigos e familiares preocupados com o seu sumiço repentino. Infelizmente, o silêncio deixado ali por ele nunca mais seria preenchido. O corpo de Flávio Rodrigues dos Santos foi encontrado na manhã seguinte por moradores do bairro Tarumã, já sem vida. Sua morte exporia os segredos por trás da fortuna e do poder da família, que dominava a cidade. Esse é o caso de Flávio Rodrigues. Investigação e contradições. As primeiras investigações indicam que Flávio havia sido morto dentro da casa e o corpo fora levado até o local aonde foi encontrado. Os laudos confirmaram agressões múltiplas e uma cena que havia sido alterada. O nome de Alejandro Valeico surgiu como um dos principais suspeitos junto de Mike, Vinícius Parede
e Eukelson da Silva Gomes, e os outros envolvidos. Houve prisões temporárias, depoimentos contraditórios e até alegações de que Alejandro teria sido retirado do local antes da chegada da polícia. A DEHS, Delegacia de Homicídios, fez uma reconstituição parcial e determinou que havia sangue de Flávio e Elton no corredor e na cozinha, além de marcas de arrasto até a garagem, vestígios de limpeza recente, pegadas compatíveis com Mike e Alejandro em vários cômodos da casa, e no carro de Flávio havia sangue no banco do passageiro e porta traseira, indicando transporte de corpo. E a perícia concluiu que Flávio sofreu lesões dentro da residência e foi removido em estado agônico, sem possibilidade de locomoção por meios próprios. De acordo com o Ministério Público, Mike teria colocado o corpo de Flávio no HB20 dele, e com a ajuda de Eliseu da Paz, policial militar, assessor da Casa Militar da Prefeitura, o corpo foi levado até a Avenida do Turismo, no Tarumã, e jogado numa área de mata. Após isso, o carro foi abandonado no bairro da Redenção, e ambos responsáveis pela desova do corpo voltaram para a residência de Alejandro para limpar a cena do crime, fato caracterizado com fraude processual e ocultação de provas. Convidamos a repórter investigativa Ivani, que acompanhou o caso de perto. Por favor. Obrigada, meninas, pelo convite. Esse foi um dos casos mais complexos que acompanhei. Desde o início ficou claro que havia uma tentativa de controlar as informações. A imprensa local teve dificuldades para acessar documentos, e os depoimentos se contradizem a cada dia. Algumas testemunhas relataram que houve uma briga entre Flávio e os demais presentes na casa, mas ninguém assumia a autoria das agressões. Além disso, a casa pertencia ao filho da primeira-dama, o que despertou a desconfiança de que o caso poderia ser abafado. Os veículos de comunicação começaram a questionar por que Alejandro foi transferido rapidamente para uma clínica particular e por que houve uma demora na perícia. As autoridades negavam favorecimento, mas a sociedade via o oposto. Foi um momento de tensão entre a mídia, o poder público e a população. Então, a investigação já nasceu em volta de suspeitas com interferência e ocultação de provas? Exatamente. A forma como a cena do crime foi manipulada e as versões desencontradas mostravam que havia algo a ser protegido e, infelizmente, a verdade parecia ter um preço alto naquele contexto. Análise jurídica e o processo. A investigação seguiu e as denúncias se tornaram mais graves. O Ministério Público acusou vários dos envolvidos por homicídio triplamente qualificado, fraude processual e ocultação de cadáver. Porém, a questão que muitos levantavam era: a justiça estava sendo feita de forma igual para todos? Ou havia privilégios e seletividade? Para nos ajudar a entender melhor o aspecto, convidamos Beatriz, advogada criminalista, que vai analisar o caso sob ótica do direito penal e processual. Obrigada, meninas. O caso Flávio Rodrigues é um exemplo claro de como o sistema de justiça enfrenta desafios, quando pessoas influentes estão envolvidas. Do ponto de vista jurídico, o processo trouxe à tona princípios fundamentais, como a isonomia penal e imparcialidade do Estado na persuasão criminal. Houve diversos episódios que chamaram a atenção: prisões temporárias decretadas e revogadas, advogados de renome assumindo a defesa de alguns réus, e principalmente a narrativa de que Alejandro Valeico teria recebido tratamento diferenciado. Enquanto uns eram conduzidos em viaturas, outros tinham acesso a clínicas e recursos particulares. Além disso, o caso nos fez refletir sobre o dever de investigação eficiente previsto na Constituição e nos tratados internacionais de direitos humanos. Quando o Estado falha em investigar um homicídio de forma imparcial, ele fere o direito à verdade e à justiça da vítima e de seus familiares.
Ou seja, não se trata apenas de um crime comum, mas de um caso que testa os limites da confiança pública no sistema jurídico. Exatamente. Quando a sociedade percebe o poder que pode interferir nas decisões judiciais, o princípio da legalidade perde a força. Por isso, é fundamental que casos como o de Flávio Rodrigues sejam lembrados, não só pela tragédia, mas pela importância de uma justiça igualitária, sem nomes ou sobrenomes privilegiados. Impacto social e reflexão. A morte de Flávio Rodrigues não abalou apenas o campo jurídico, mas também o tecido social da cidade. Muitas pessoas se perguntavam: e se fosse alguém sem ligação política? Será que o desfecho seria o mesmo? A indignação tomou conta das redes sociais, manifestações surgiram e a pressão pública foi essencial para manter o caso vivo na memória coletiva. Para falar sobre o impacto social e a dimensão simbólica desse crime, convidamos Penélope, analista e socióloga. Obrigada, meninas. O caso Flávio Rodrigues representa sociologicamente o confronto entre duas realidades, o cidadão comum e as estruturas de poder. A população percebeu, de forma muito nítida, que o tratamento dispensado a cada indivíduo pode variar, conforme sua posição social. Isso gerou uma forte sensação de injustiça e reacendeu debates sobre privilégio, corrupção e seletividade penal. Além disso, o caso evidenciou o poder das redes sociais como instrumento de cobrança pública. A mobilização popular impediu que o crime caísse no esquecimento e colocou em discussão o papel da imprensa, do Ministério Público e das instituições diante de crimes que envolvem os de cima. Mais do que um assassinato, o que se viu foi uma luta pela verdade. A sociedade manauara foi obrigada a olhar para dentro de si e questionar: qual é o valor da vida quando ela colide com o poder? Linha do tempo do caso. Depois de entendermos o impacto humano e emocional que esse caso deixou, vamos agora avançar para uma análise mais ampla e estruturada dos desdobramentos que ele provocou. Neste bloco, vamos revisitar os fatos, entender quem são os envolvidos, como as versões se construíram ao longo do tempo e de que maneira as investigações foram se desenrolando. Também vamos discutir o papel das instituições, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, e como cada uma delas foi pressionada a agir de forma mais transparente diante da repercussão pública. Além disso, vamos trazer um panorama claro sobre o que ainda está pendente, quais movimentos processuais ocorreram recentemente e por que o caso, após tantos anos, finalmente está caminhando para o Tribunal do Júri. Nosso objetivo é mostrar não apenas a cronologia, mas o significado jurídico e social de cada etapa, para que você, ouvinte, compreenda o caso Flávio Rodrigues não como um episódio isolado, mas como um reflexo das tensões entre justiça, poder e sociedade. Este episódio se dedica a esclarecer não apenas a dimensão penal do caso, mas também os aspectos sociais, emocionais e jurídicos que passaram a se entrelaçar ao longo da investigação. São anos de diligências, versões revisadas, provas técnicas, laudos periciais e debates que mantêm o caso com constante evidência. Ao longo dessa trajetória, documentos foram examinados, novas análises surgiram e antigos pontos ganharam releitura, contribuindo para um cenário complexo e ainda em evolução. O objetivo aqui é ampliar o olhar do ouvinte, contextualizando os movimentos processuais que marcaram o caso e explicando de forma clara e direta o que efetivamente está em curso no Judiciário em 2025. A proposta é oferecer uma visão abrangente, apoiada em fatos e na dinâmica real do processo, para que o público compreenda o que está em jogo nesta etapa decisiva. O objetivo aqui é que você entenda cada ponto do caso de forma simples e direta. Vamos falar sobre o processo, sobre a repercussão que ele gerou, sobre a parte jurídica. Foi construída ao longo do tempo também sobre o impacto humano, que envolveu toda a história. A ideia é oferecer uma visão clara e acessível para que você acompanhe tudo sem lacunas. Direito civil e direito penal. Quando observamos o caso Flávio Rodrigues sobre a perspectiva conjunta do direito civil e do direito penal, percebemos uma sobreposição de responsabilidades que se complementam e se reforçam. No campo civil, temos a responsabilidade decorrente do ato ilícito, rígida
pelos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Esses dispositivos deixam claro que qualquer ação ou omissão que cause dano a outrem gera a obrigação de reparar esse dano, incluindo dano moral, material e existencial. Já o direito penal incide diretamente sobre a conduta que tirou a vida de Flávio, buscando identificar autores, coautores e partícipes. O artigo 121 do Código Penal, que trata do crime de homicídio, é o cerne da análise penal neste caso, dependendo das circunstâncias, como objetivo torpe, meio cruel ou impossibilidade de defesa da vítima. O homicídio pode ser qualificado, aumentando a pena de uma forma significativa. E não para por aí. Os artigos 29 e 30 do Código Penal, que abordam o concurso de pessoas em vínculo de participação, também se tornam relevantes, já que o caso envolve múltiplas versões e a responsabilidade de mais de um envolvimento direto ou indireto na prática do crime. Portanto, enquanto o processo penal busca responsabilizar criminalmente quem contribuiu para a morte da vítima, o processo civil busca reparar os danos gerados a seus familiares. São duas vias distintas, mas que juntas dão amplitude à ideia de justiça integral. Aquela que pune, mas também recompõe, que condena, mas também reconhece a dor e o impacto deixado para trás. Beatriz, analisando o caso Flávio Rodrigues sob a perspectiva do direito civil e também do Código Penal, quais são os principais deveres jurídicos que podem ter sido violados pelas partes envolvidas e como essas violações influenciam na responsabilidade civil e penal dos investigados? Sara, percebemos que algumas obrigações importantes podem ter sido descumpridas. Pelo direito civil, existe o dever e cuidado. Isso significa que qualquer pessoa que esteja com outra situação de risco deve evitar que algo grave aconteça. Se alguém teve uma atitude ou deixou de agir e isso contribuiu para a morte de Flávio, essa pessoa pode ter a responsabilidade de indenizar a família. Já pelo Código Civil, podem ter ocorrido crimes como homicídio, que fala no artigo 121, ou omissão de socorro, o artigo 135, caso alguém tivesse condições de ajudar o Flávio e não ajudou. Também pode existir investigação sobre se houver mudança na cena do crime ou na tentativa de atrapalhar a apuração. Então, tanto no Código Civil quanto penal, a questão central é entender o que cada pessoa fez ou deixou de fazer naquela noite. Isso ajuda a definir se houve crime e também se existe obrigação de reparar o dano à família da vítima. Desde 2019, o caso Flávio nos permite observar, com bastante clareza, uma série de interfaces complexas entre a sociedade, poder e justiça. Ao longo de seus desdobramentos, percebemos como narrativas podem ser construídas e reconstruídas de acordo com interesses momentâneos, como versões contraditórias surgem conforme pressões políticas, mediáticas e judiciais aumentam, e como a opinião pública reage de forma imediata, muitas vezes polarizada, a cada nova informação que vem à tona. O caso também evidencia tensões estruturais que atravessam o cenário institucional brasileiro. A influência que figuras politicamente relevantes podem exercer sobre o debate público, a proximidade entre agentes públicos, autoridades e personagens de alta visibilidade, as tentativas explícitas ou veladas de intervir, retardar ou redirecionar investigações e, por outro lado, a atuação persistente de órgãos de controle, promotores, investigadores e magistrados que buscam assegurar a integridade do processo. Ao observar esse conjunto de movimentos, fica claro que o episódio vai muito além da figura individual envolvida. Ele revela como sistemas de poder articulam, como instituições respondem a ataques e como a sociedade interpreta sinais de possível impunidade ou abuso de autoridade. Apesar das dificuldades, dos atrasos e das pressões externas, o desenrolar do caso demonstra que o sistema jurídico brasileiro possui mecanismo de resistência que, quando amparados por provas, consistem e por profissionais comprometidos com a legalidade.
ainda são capazes de sustentar processos sensíveis sem ceder completamente a influências indevidas. Em última análise, o caso Flávio funciona como um espelho das fragilidades e das forças do Estado democrático de direito no Brasil. Ele mostra onde há vulnerabilidades a serem enfrentadas, mas também indica que há espaço institucionais capazes de agir com firmeza, transparência e responsabilidade, mesmo diante de cenários politicamente turbulentos. Ivani, de que maneira o caso Flávio revela limites e possibilidades do sistema de justiça brasileira ao lidar com pressões políticas e disputas de narrativas? Enfim, o caso Flávio mostra que o sistema de justiça brasileiro enfrenta pressões políticas e disputas de narrativas, o que pode gerar atrasos e tentativas de influência. Ainda assim, revela que instituições conseguem avançar quando atuam com independência e base em provas, demonstrando tanto fragilidades quanto capacidades de resistência. Do ponto de vista humano, o caso Flávio mudou a vida de sua família, de uma forma irreversível. São anos de dor, de espera e de busca incessante por resposta. A ausência de um desfecho judicial gera um sofrimento que vai além da perda, causa desgaste emocional, abala rotinas e, principalmente, interrompe ciclos de cura e mantém viva uma ferida que não cicatriza. Essa família convive diariamente com o peso da injustiça. Cada audiência marcada, cada notícia, cada atualização do processo reacende sentimentos que estavam adormecidos. É como se, a cada passo da investigação, eles revivessem o trauma inicial, o luto, que já era doloroso em condições normais, torna-se ainda mais pesado quando misturado à sensação de impunidade e ao medo de que a verdade nunca seja totalmente revelada. Além disso, o caso expõe outra ferida emocional, a de ser obrigada a lidar com rumores, julgamentos e versões conflitantes divulgadas pela mídia. A família não sofre apenas pela perda, mas pela forma como a sociedade e as instituições tratam. É uma dor que se torna coletiva, mas que pesa de maneira singular sobre quem realmente amava a vítima. No fundo, o andamento no processo não representa apenas um marco jurídico, representa uma chance real de encerramento emocional. A conclusão do caso simboliza, para eles, a possibilidade de respirar, de reorganizar a vida e de transformar o luto em memória, e não em tortura constante. Então, Penélope, como você acredita que a demora no processo impacta a saúde emocional e psicológica da família de Flávio? Meninas, a demora é profundo sofrimento. A incerteza constante impede a família de avançar no luto, gera ansiedade, corrói a sensação de segurança e cria um estado permanente de vigilância emocional. Para eles, cada dia sem resposta não é apenas um atraso judicial, é mais um capítulo de dor. O fechamento do caso seria, antes de tudo, um passo necessário para que possam finalmente começar a reconstruir suas vidas. Situação atual do caso, Bloco 3, 2025. Depois de um longo percurso marcado por disputas jurídicas intensas, idas e vindas processuais, pedidos de revogação de prisão, mandados de segurança, perícias complementares e uma série de versões conflitantes apresentadas pelos envolvidos, o processo finalmente alcançou maturidade jurídica para ser submetido ao Tribunal do Júri. Ao longo desses anos, o Ministério Público reforçou sua tese com novos exames que confirmaram a dinâmica da agressão, da remoção do corpo e da adulteração da cena. A defesa, por sua vez, tentou desqualificar algumas etapas da investigação, questionou laudos, pediu novas diligências e buscou excluir determinados elementos probatórios. Mas a maior parte das provas foi ratificada pelo Judiciário, consolidando o acervo documental. Hoje, o caso encontra-se em uma fase de estabilidade processual. As provas testemunhais e periciais estão devidamente organizadas, o rol de testemunhas já está definido e os autos passaram por toda a rigidez jurídica necessária. Não há mais pendências que impeçam o prosseguimento, tampouco nulidades alegadas que tenham sido reconhecidas pelas instâncias superiores. Com isso, o processo está apto para seguir ao Tribunal do Júri, onde a sociedade, representada pelos jurados, irá analisar a conduta dos réus, confrontar as versões apresentadas e avaliar o conjunto de provas que se formou desde 2019.
A expectativa é que, finalmente, após anos de espera, o caso seja julgado em plenário, permitindo que se alcance uma resposta judicial definitiva sobre as responsabilidades pela morte de Flávio Rodrigues. Mesmo diante das diversas tentativas da defesa de reverter elementos chaves da investigação, as provas técnicas se mantiveram sólidas e inabaláveis. Os rastreamentos realizados, as perícias digitais minuciosas, os laudos de necropsia elaborados por especialistas, as reconstruções detalhadas do local, dos fatos e, sobretudo, as inconsistências evidenciadas nos depoimentos colhidos ao longo da instrução reforçam de maneira contundente a tese acusatória. O processo, ao longo dos anos, ganhou não apenas firmeza, mas também um nível de aprofundamento técnico, que demonstra a seriedade e o rigor com que a investigação foi conduzida. A soma desses elementos probatórios formou um arcabouço consistente, cuja clareza e precisão dificultam qualquer manobra que vise postergar o julgamento ou enfraquecer a busca pela verdade real. Assim, tornam-se evidentes que a estrutura probatória construída permanece firme, sustentada por analisar meticulosos estudos científicos e elementos objetivos que conferem ao conjunto processual uma segurança jurídica, capaz de resistir a qualquer tentativa de destabilização. Agora, com o processo pronto para o tribunal do júri, entramos em uma fase decisiva. Será o momento em que cada versão será confrontada publicamente diante dos jurados, que representarão a sociedade. Julgamento prometer ser longo, intenso e amplamente acompanhado. A expectativa é grande, mas o mais importante é que o caso finalmente terá a oportunidade de receber uma resposta judicial definitiva. Encerramos este episódio reforçando a importância desse caso, não apenas para o sistema de justiça, mas para toda a sociedade. Ele expõe feridas, revela falhas e nos mostra o quanto é importante lutar pela verdade. Agradecemos profundamente às nossas convidadas que trouxeram análise e defesas técnicas emocionais, permitindo o entendimento completo do caso. E agradecemos a você, caro ouvinte, que nos acompanha. Continuaremos monitorando esse caso até o desfecho final no Tribunal do Júri. Muito obrigada. E chegamos ao fim do nosso podcast criminal sobre o caso do engenheiro Flávio Rodrigues. Ao longo desse episódio, percorremos cada detalhe desse caso tão importante, discutindo suas aplicações jurídicas, sociais e investigativas. Nosso objetivo foi trazer uma análise clara, acessível e ao mesmo tempo aprofundada, para que você pudesse compreender não apenas o que aconteceu, mas também por que este caso ganhou tanta atenção da mídia, da sociedade e dos operadores do direito. Foi um trabalho construído com muito cuidado por toda a nossa equipe, unindo diferentes olhares e áreas do conhecimento. Analisamos o contexto social, a condução das investigações e as repercussões públicas e os pontos que levantam debates até hoje. Como estudantes do segundo período de Direito, essa experiência foi fundamental para entendermos como a teoria e prática se conectam na realidade jurídica e social. E antes de encerrarmos, não poderíamos deixar de fazer um agradecimento especial. Queremos deixar registrado nossa gratidão ao nosso professor de Sociologia e Antropologia Jurídica, Jones Bragas de Moura, que nos orientou durante todo esse processo. Foi graças às suas orientações, reflexões e incentivo que conseguimos construir esse episódio com responsabilidade, com crítica e consciência sobre o papel do direito dentro da sociedade. Professor, muito obrigada por nos incentivar e enxergar além do texto da lei e compreender
o impacto humano e social por trás de cada caso. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou esse episódio até o final. Esperamos que esse conteúdo tenha contribuído para ampliar sua visão sobre o caso, para despertar questionamentos importantes e, claro, para fortalecer seu interesse pelo estudo do direito e da sociedade. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá e muito obrigada por estar com a gente.